Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta e professor de Química. Trabalho com fisioterapia respiratória, sou responsável pela loja Treinamento Respiratório, que o site vocês conseguem ver aí em cima. Acender a luz aqui. O nosso site é www.treinamentorespiratório.com.br. Fazemos entregas para todo o Brasil, desde aparelhos de treinamento respiratório, fisioterapia respiratória, até demais produtos da área de saúde. Inaladores, bolsas de colostomia, enfim. Então, faço convite aí para você clicar aí acessar o nosso site, né, e conhecer lá os produtos que nós temos e as vantagens de adquirir os produtos com a gente. Uma das vantagens, né, que nós oferecemos é sempre, em toda compra, uma porcentagem da sua compra é revertida por uma causa social, a qual você escolhe no ato da compra. Então a gente vai conversar sobre o Shaker Classic, é esse aparelhinho aqui que você vê aqui na bolinha aqui abaixo da apresentação. É esse cachimbinho. O meu cachimbinho aqui, ele estava colocado errado, estava com o cone virado para cima, o cone virado para baixo, e você sopra e ele ocasiona uma vibração no tórax. Essa que é a ideia do aparelho. Então a gente vai falar da composição, né? Hoje falaremos sobre composição e o modo de uso do aparelho. Então, o material de todo o aparelho é o quê? É polipropileno. Polipropileno é um plástico, tá? Basicamente é um plástico duro, um pouquinho mais duro aí do que o convencional, o tradicional que as pessoas conhecem. E por ser um plástico, se você colocar ele numa autoclave, o aparelho vai derreter. Tá? Então, ele é um aparelho que nós chamamos de aparelho não autoclavável. Tá? E então, tá, Carlos, como é que eu faço a higiene do aparelho? Detergente neutro e água. Só. Passo álcool? Não, não passa álcool, que o álcool resseca o aparelho. Basicamente, detergente neutro e água. Então, ele tem um formato tubular, que é esse corpo dele aqui que você vê abaixo, tá? Então, esse aqui é um formato tubular, com um ângulo, aqui é a câmera principal, aqui onde eu estou tirando aqui embaixo, essa tampinha, é a câmera principal. Então, o corpo do aparelho com a câmera principal tem um ângulo, esse ângulo aqui, que é de 30 graus. Tem essa angulação aí de 30 graus. Para quê? Isso aqui é para gerar um maior fluxo de ar, potencializar o fluxo de ar ou favorecer o fluxo de ar. Que é o que vai mobilizar a secreção, né? Então, por exemplo, se você tem essa angulação a 90 graus, não vai gerar esse fluxo para vibrar a esfera de metal. E se a esfera de metal não vibra, você não vai sentir a terapia vibratória, que é o propósito do aparelho. O aparelho gera pressão positiva e terapia vibratória. Se esse ângulo fosse de 90 graus, essa vibração característica do aparelho, ela ou não existiria ou seria limitada. Então, esse cone também, que é a câmara principal, eu ia falar câmara municipal, esse cone, que é a câmara principal do aparelho, também é de polipropileno, todo o aparelho é de polipropileno, se encaixa a uma esfera de aço. E um cone, né? Então aqui dentro você tem uma esfera de aço, e aqui, se você tirar, você tira um cone. Então, tomar cuidado para esse cone não ficar nessa posição, né? O cone, ele tem que ficar para baixo. Tanto o cone quanto o restante do aparelho é polipropileno. E tem uma esfera de aço niquelada que se encaixa no cone. Tampa aqui e fecha. Então, basicamente isso daqui tem um bocal
tá? Essa parte aqui do aparelho você consegue conectar em traqueostomia também, desde que você tenha uma traqueia. Bocal de polipropileno que se encaixa no corpo principal. Isso daqui, o aparelhinho está montado. O armazenamento do aparelho tem que ser em um local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. Tá? Qualquer residência você consegue essas condições. Mesmo aqui em Curitiba, que hoje está um dia muito úmido, muita chuva aqui hoje, mas sempre em alguma residência você vai encontrar um local seco e ao abrigo da luz. Modo de usar. Preferencialmente, o aparelho deve ser usado na posição deitado ou sentado. Tá? Por que isso? Porque existe uma tendência de ocorrer tontura na execução do exercício. A ideia do aparelho é um sopro, né? É você fazer esse sopro, principalmente se você não tem o costume de realizar esse tipo de exercício, inicialmente pode dar tontura. Tá? Então, por isso que se recomenda o uso do aparelho na posição sentada ou deitado. Eu sei de cantores que usam o aparelho em pé, tá? Então, é uma outra realidade, uma outra característica, mas é possível também realizar o exercício com o aparelho na posição em pé. Só existe esse cuidado, tá? Principalmente se você é um paciente e adquiriu o aparelho, melhor seria na posição deitado ou sentado por conta disso aí. Por essa questão da possibilidade de você ter uma tontura. Se isso acontecer, o que você faz? Interrompa o exercício, respire calmamente pelo nariz. Mantenha calmo, procura relaxar os ombros, fica respirando calmamente pelo nariz. Tá? Normalmente, esse mal-estar que não acontece em todo mundo, acontece apenas em algumas pessoas, em alguns, principalmente os que não estão acostumados ao uso do aparelho, normalmente é superado de forma rápida. Mas se o problema persistir, procura um médico, faça essa consulta com o médico, a avaliação, ou peça alguma orientação para o seu fisioterapeuta. Mas essa sensação de mal-estar é algo que não é para acontecer com frequência, tá? Então você vai sentar ou deitar-se de forma relaxada, segura o aparelho com firmeza e manter o bocal na sua boca de forma horizontal, tá? Segurou, mantenha a firmeza na empunhadura, coloque esse bocal na boca. O bocal ele tem que estar adaptado à sua boca de uma forma confortável. Você vai avaliar, viu que está confortável, não está tendo nenhum incômodo, beleza. Inspire o mais profundamente possível pelo nariz. Vai ter que ser uma inspiração profunda, além dessa que você está acostumado, tá? E expire pela boca dentro do bocal. Então você puxa, eu geralmente digo que essa expulsão do ar pela boca, essa expiração, ela tem que ser forte, vai ser mais ou menos isso. Isso para você pensar na perspectiva de higiene brônquica, tá? Já o pessoal da música, da fonoaudiologia, faz o uso do aparelho de uma outra forma. Se eu não me engano, é mais ou menos isso. Eles sopram e prolongam bem a expiração, né? Mas a ideia do aparelho, ele é um aparelho que foi desenvolvido inicialmente para higiene brônquica, tá? Então, nesse contexto da higiene brônquica, o que é recomendado é você ter essa expiração forçada aí. Então, qual é o propósito dessa manobra? Gerar vibrações que elas vão ser percebidas se você colocar a mão no seu core. Você vai sentir essa vibração. Só não vai sentir essa vibração
se o aparelho estiver encaixado de uma forma errada. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar esse cone de ponta cabeça, com a bola para baixo, tá? Não vou ter essa vibração. Não teve. Invertendo, colocando da forma certa, o cone na forma certa e a bolinha, a esfera de metal sobre o cone, eu vou soprar. Aí eu vou sentir a vibração de uma forma nítida, vai ser bem perceptível essa vibração. Isso é possível você gerar mobilização de secreção, até mesmo de secreção em via aérea superior, principalmente no paciente com DPOC. A gente escuta muito barulho aqui na garganta, que é bem característico de secreção parada aqui nessa região. Shaker pode favorecer a mobilização dessa secreção? Sim, pode. Tá? A ideia do exercício, o que é? É você mobilizar a secreção, executou o exercício, após isso, expulsa a secreção brônquica que foi se mobilizada pelo exercício. Essa manobra por si só já tende a gerar mobilização dessa secreção. Tá? Orientação em particular que eu deixo assim, eu não vejo o shaker como algo assim para ser usado de forma crônica. Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, o que eu observo muito é que eles usam constantemente o shaker. Aí fica a cargo da orientação profissional. Eu, particularmente, não entendo o shaker como um uso contínuo na perspectiva de higiene brônquica, tá? Mas fica a critério do profissional, do seu profissional. Se você adquiriu o aparelho, você pode adquirir o aparelho, seja conosco ou qualquer outra pessoa, você consegue uma consultoria personalizada através do Seja Membro do canal Excelência em Fisioterapia Respiratória. Então, eu te convido, terminando esse vídeo aqui, acesse o nosso outro canal, Excelência em Fisioterapia Respiratória, e conheça os programas do Seja Membro que nós temos lá. Analise as vantagens que você pode vir a ter se tornando um membro daquele canal. Então, o vídeo de hoje era isso. Agradeço imensamente a presença sua que ficou até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo.